Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acesse pelo nosso link, inclusive dá uma força aqui no nosso canal e aí realize o seu depósito com o nosso cupom Godoy1x. Campeonato Italiano, Juventus e Sassuolo, aproveite com o nosso cupom, faça o seu palpite vencedor na 1xBet. Bom, galera, e nesse mercado da bola do Flamengo, né, onde pode envolver possíveis saídas e chegadas mais recentes, por exemplo, Mateuzinho, né, lateral direito do Corinthians, aceitou a proposta da equipe paulista, Thiago Maia encaminhando sua saída para o Internacional, e aí com isso o Flamengo vai trazer o Marcos Antônio para substituir o Thiago Maia. O Pablo não vai para os Estados Unidos, então ele vai sair também. Não, a questão do Pablo já parte mais para uma recuperação de lesão, né? Tendinite, o Flamengo daqui a pouco estreia contra o Audax e aí de seguida vai continuar a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Esses jogadores não vão para lá, então já vai, enfim. Tá movimentado, pode ter algumas de fato, algumas saídas, e entre essas supostas chegadas, né, que a gente fala de Léo Ortiz, já falamos de Vinha e outros jogadores, o Marcos Antônio. Uma novidade? Não é uma novidade. O Flamengo já mostrou esse interesse, inclusive o Flamengo já havia consultado o atleta sobre um retorno para o futebol brasileiro na janela de 22-23. E agora, mais uma vez, aparece o seu nome. Marcos Antônio, que assim como vários jogadores jovens, né, acaba saindo, passa pelo Shakhtar Donetsk, grande parte do público do futebol brasileiro que acaba acompanhando não conhece, não o reconhece, depois acaba ali aparecendo no futebol europeu. A diferença é que o Marcos Antônio é ali do Atlético Paranaense, né, saiu muito jovem, ele passa por Portugal, no Estoril, depois ele passa para o Shakhtar Donetsk, foi muito bem no Shakhtar Donetsk, que já tem, né, pega muitos jogadores jovens, né, brasileiros, acaba trabalhando esses jogadores, depois acaba revendendo, vendeu para a Lazio, passou lá pelo futebol italiano, algumas coisas não teve tantas oportunidades assim, não acabou acontecendo como ele imaginava, e acaba sendo ali emprestado, e foi emprestado para o futebol da Grécia, né, tá jogando ali no PAOK. Mas, então já passo mais um desses vários brasileiros que acaba ali surgindo e passando ali pelo Shakhtar Donetsk. E o Flamengo, na ocasião, o interesse do Flamengo era nessa janela, Shakhtar, Lazio. Aí na ocasião ele então foi para o futebol italiano. Sendo bem sincero com vocês, do Shakhtar Donetsk a gente acompanhava, conhecia bastante ali já o Marcos Antônio, viu os jogos, né, pelas competições europeias, assim como na Lazio, ele inclusive jogou a Liga Europa. Agora no PAOK, que é o clube, seu clube mais recente, não, mas de qualquer forma a gente já tem algumas características e eu vou mostrar aqui para vocês esse interesse atual do Flamengo, mas também já é um interesse que já vem, né, já tem um histórico aí. Marcos Antônio, que é um volante que joga como camisa 5, um substituto do Thiago Maia, e também como um camisa 8. Ele tem uma característica bem diferente desse elenco do Flamengo. A gente assim pode dizer que o Marcos Antônio, como meio-campista, ele é bem diferente do Pulgar, até mesmo do Thiago Maia, do Alan, desses volantes que trabalham, né, desses meio-campistas que trabalham um pouco mais atrás, próprio Gerson. Então é uma característica um pouco diferente, a sua característica de jogo, tá? Ele trabalha como um camisa 5, à frente da linha da defesa. Quando a gente fala do Tite, por exemplo, tô até aqui com a prancheta. A gente fala desse 4-1-4-1, desse 4-3-3, ele pode ser esse primeiro volante, mas ele também trabalha no 4-2-3-1, tendo dupla, ou até mesmo como esse camisa 8, né? Esse meio-campista um pouquinho mais avançado, sobretudo ali pelo lado direito, ou também atua pelo lado esquerdo, mas um pouquinho mais pelo lado direito. Então o Marcos Antônio trabalha como um 5 e trabalha como um 8, tá? Genericamente, quando a gente fala sobre questões de números. Mapa de calor dele, esse aqui é o mapa de calor dele no futebol italiano, tá? Então aqui no futebol da Lazio, apesar dele não ter tido muitas oportunidades, principalmente ele como titular, mas a gente vê, né, ocupando ali muitos espaços e tal. E esse mapa de calor aqui, que eu trago para vocês, é da Liga Europa, e a gente acompanhou bastante, né, a Liga Europa, então a gente acompanhou bastante ali também as atuações do Marcos Antônio, né, consequentemente. Ele trabalhando mais até como um primeiro homem do meio de campo. Apesar de não ter muitas atuações, até mesmo na Liga Europa, os seus números individuais, quando a gente fala de eficácia, são positivos. E aqui eu mostro para vocês, né? Eficácia de jogo 94%, passe no próprio meio-campo 98%, no meio-campo adversário 89%, abre um parêntese aqui, havia muita participação dele, bola longa 50%, lançamentos certeiros, olha lá, 83%. Então números individuais positivos do Marcos Antônio. Muito mal comparando, mas é pra gente ter uma linha, né, ali de raciocínio, o Marcos Antônio, ele é aquele típico jogador do meio de campo, volante, que o Tite gosta. Que mais recentemente, nos seus trabalhos,
foi o Fred, por exemplo, da seleção. Não estou comparando ele com o Fred, tá? Quem é melhor ou pior, mas sobre estilo do jogo. E também com o histórico Corinthians do Tite, do Elias. Então o Marcos Antônio está nessa fonte desse jogador, que é rápido, dinâmico, ocupa muito espaço no campo, trabalha como primeiro homem, também trabalha ou trabalha como um segundo homem. E convenhamos, muitos treinadores gostam dessa característica desse jogador e o Tite gosta demais. A gente vê demais no trabalho do Tite esse tipo de jogador. Muito rápido, muito dinâmico, ocupa espaço, tem velocidade. Ele é um volante com velocidade, tá? Muito, assim, não dá pra gente, né, cravar, mas seria o volante mais rápido do Flamengo. Existe essa possibilidade. Inclusive com a bola no pé, porque ele é bem rápido, ele é bem ágil, né? O futebol a gente chama esse tipo de jogador de motorzinho, não é isso? Eu acho que o Marcos Antônio caberia bem esse apelido, né? Essa brincadeira aí do famoso motorzinho. É mais ou menos o que ele é. Então aqui, ó, trabalhando como um 5 na frente da linha defensiva, né? Imaginando aqui o Tite trabalhando e retornando, né, com a sua linha com 4 jogadores. No 4-1, a gente veria o Marcos Antônio aqui, tá? Uma dupla com 2, ele faz esse papel aqui também. Então, no caso, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 com 2 volantes, ele também é esse jogador. No caso de trabalhar com um pouco mais à frente, mas aí você quer adiantar um outro volante, o Marcos Antônio também faz isso, seja pelo lado direito, pelo lado esquerdo. No Shakhtar Donetsk, inclusive, foi onde ele fez bastante essa função, tá? Trabalhando bem nessa linha aqui do campo, para ter essa chegada, para ter essa dinâmica. Eu acho que dinâmica, eu acho que é uma palavra bacana que resume bem o que é o seu jogo. Como a gente havia falado, né, não surpreende o interesse do Flamengo no atleta. O Flamengo já tem um histórico recente de uma busca, de uma consulta para o jogador. Agora, principalmente, galera, principalmente com o técnico Tite, eu acho que seria um reforço que casa muito com aquilo que o Tite pensa sobre futebol e aquilo que o Tite pensa muito sobre o jogador meio-campista, o volante que trabalha, quais as funções que ele pode fazer. Ele tem a característica, né, individual para cumprir determinadas funções. O Tite gosta desse tipo de jogador e o Marcos Antônio, ele tem muito dessas características, principalmente dinâmica, velocidade, preenchimento de espaço e velocidade com a bola. Por isso que eu falo para vocês, por uma possível saída do Thiago Maia, né, para o Internacional, e uma possível, né, chegada do Marcos Antônio, e aí seria visto como um substituto, ok, substituto pelo cumprimento da posição, mas são jogadores muito diferentes e que cumprem funções completamente diferentes, tá? O Marcos Antônio, ele tem muito mais dinâmica do que o Thiago Maia tem muito mais vigilância, né, e posicionamento defensivo do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem mais chegada, tem mais velocidade, tem mais fluidez no passe, até mesmo do que o Thiago, que tem mais força, e o Thiago tem mais essa agilidade, essa dinâmica no meio de campo. Então são jogadores com características bem diferentes, porque possivelmente vocês vão ver algo parecido com um substituto do Thiago Maia, para entrar no lugar do Thiago Maia, são bem diferentes, beleza? Valeu, galera. Então não se esqueça de deixar o seu like, deixa a sua curtida. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem e tchau, tchau.